Vamos ver um exemplo aqui para você compreender melhor o conceito de movimento e repouso. Nós vamos considerar aqui uma parada de ônibus como sendo o referencial. E vamos considerar aqui 3 corpos, um automóvel, um avião e uma árvore. Tá? Então, nós temos que verificar em relação a esse referencial qual a situação desses 3 corpos. Então, vamos lá no automóvel. Bom, se o automóvel, a distância entre ele e a parada estiver variando com o tempo, ou seja, se ele for passando lá pela parada de ônibus, então ele está em movimento, porque a posição dele está variando com o tempo. O avião também, né? Ele está variando a sua posição no decorrer do tempo em relação ao referencial que é a parada. Então ele está em movimento. Agora, a árvore, né? Uma árvorezinha colocada num parquezinho próximo lá da parada, tá? O tempo está passando, mas a distância entre a árvore e o referencial adotado, que é a parada de ônibus, ela permanece a mesma distância. Então, nesse caso, a árvore está em repouso. Considerando agora o referencial sendo o avião, tá? Se o avião for referencial, vamos analisar a situação dos 3 corpos, a árvore, o automóvel e a parada de ônibus. Tá? A árvore em relação ao avião. Bom, o que acontece? A distância entre o avião, que é o referencial, e a árvore está variando com o tempo. Então, a árvore está em movimento. O automóvel em relação ao avião, a distância entre eles com o passar do tempo vai variando. Então, ele está em movimento. A parada de ônibus em relação ao referencial, que é o avião, a distância entre eles também varia com o tempo. Então, nesse caso, ela está em movimento. Agora vamos ver. Posição de um móvel é determinada por um marco e não significa necessariamente que o móvel tenha percorrido a distância exibida no marco. Então, a situação é essa aqui. Ó. Eu tenho esse ponto A e eu tenho esse ponto B. Isso são posições do móvel em cima aqui de um mapa, né? É como se fosse um marco, o marco A e o marco B, o marco 0, né, da questão. Então, nós temos os pontos que são as posições do móvel. Não necessariamente ele percorreu aquela distância se ele estiver aqui, por exemplo, no marco 270, por exemplo, de uma rodovia, não quer dizer que ele percorreu essa distância, mas essa é a posição que ele se encontra. A mesma coisa do B. Trajetória é o conjunto das posições sucessivas ocupadas por um móvel no decorrer do tempo. Então, gente, ó, se você tivesse que sair desse ponto A aqui nesse mapa e ir para o ponto B, esse caminho aqui, ó, eu tenho uma maneira de ir do A para o B. Essa linha vermelha aqui é a trajetória. Mas eu poderia também ir por aqui, ó. Eu sairia do ponto A para o ponto B, isso é uma outra trajetória. Então, as trajetórias, existem várias trajetórias de um ponto para outro. O tamanho dessa linha aqui, ó, o conjunto de todos os pontos que descrevem essa linha vermelha ou essa linha laranja, que é chamado de trajetória. Espaço é dado pela letra S, é a grandeza que determina a posição de um móvel numa determinada trajetória a partir de uma origem arbitrária. Isso aqui, na verdade, é a grandeza que nós vamos utilizar, que pode ser, no caso aqui, metro ou quilômetro, que são as mais utilizadas.